Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Então, numa publicação de 31 de 3 de 2022, a Carla Zambelli, ela chorou, tal, ela defendeu, né? Chorou quando defendeu o Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira. A polêmica ocorreu que ela foi cravar com os dentes na jugular do Careca, do ministro Careca. Zambelli se emocionou ao defender o deputado Daniel, que aceitou a voltar a usar a tornozeleira, parará, após o Supremo Fedé, determinar o bloqueio de seus bens. Né? Ele paga para pagar 15 mil por dia de multa, você sabe, né? E daí, Zambelli prometeu a trabalhar todos os dias para derrubar o ministro Careca. Todos os dias. Vamos trabalhar todos os dias para tirá-lo, fazer o impeachment dele, porque decisões ilegais não se cumprem e você está perseguindo politicamente uma pessoa que não merece essa perseguição. O senhor pode ter certeza. O senhor vai cair, disse a Zambelli em 22. Ela dirigiu também o seu recado ao presidente do Senado, Pacheco, naquela época, e hoje reeleito. Pacheco, ela dirigiu, falou sobre o andamento dos processos, né, de impeachment do ministro Careca, do ST, né, que eles arquivam os pedidos de impeachment, né. Olha, eu mando um recado, diz a Zambelli, eu mando um recado para o Pacheco. Se o senhor é homem, se o senhor quer honrar a cadeira onde o senhor está sentado, o senhor vai acolher o pedido de impeachment. Pode ter certeza, se não fizer isso, nunca mais o senhor vai ser eleito em Minas Gerais. Seja lá o que for, né? Atualmente senador. Eu, diz a Zambelli, vou trabalhar todos os dias para que o senhor não seja eleito, e eu vou trabalhar todos os dias. Enfatizou. Muito bem. Então, após resistir à prisão, etc., o Silveira anunciou que vai aceitar a tornozeleira, tal. A multa não pagou até hoje, né? Lembrando que ele voltou à prisão depois que perdeu o cargo de deputado federal e não foi respeitado nem o indulto que o presidente Bolsonaro deu a ele, né? E continua tudo como antes no quartel de Abranches, né? Hoje, tratando-se aqui do... Corta. Gravando. Hoje, tratando-se hoje, né, algumas horas atrás, você vê a segunda nota. As duas reportagens foi da Contrafatos, né? A origem é da revista Oeste, tá? Pacheco jamais permitirá impeachment de um ministro do por uma decisão tomada, né? Então não haverá impeachment por uma decisão tomada. Falei da Zambelli de 2022 e hoje depois de reeleito, né? Olha, o presidente do Senado, a reportagem diz, o presidente do Senado afirmou, no entanto, que acha legítimo discutir limitação aos poderes do Supremo. Bom, menos mal. Ele concorda que pode-se, então, limitar-se os poderes, né? Ele disse, o Pacheco, que é do PSD, Partido Social Democrata de Minas Gerais. Ele disse em uma palestra na terça-feira, dia 14, que jamais permitiria o impeachment de um ministro do Supremo por uma decisão dada. Veja bem, quando ele se fala de impeachment de ministro do ST, como se isso fosse uma solução para todos os males. Ele diz,
Impeachment não é a solução dos males. Mas esse poder judiciário está interferindo nos outros poderes, inclusive no próprio presidente do Senado, né? Isso não é a solução para todos os males e eu jamais permitiria, diz ele, eu jamais permitiria que houvesse impeachment de um ministro do STF por uma decisão que ele tomou. Ele afirmou para uma palestra ao BTG Pactual, certo? E reproduzido isso pela Folha também, São Paulo. Segundo Pacheco, os erros de magistrados devem ser corrigidos dentro dos limites do próprio judiciário. Decisão judicial se recorre dela quando se discorda. Diz Pacheco. A declaração foi feita, né? Quando ele comentava sobre o alcance das decisões monocráticas, ou seja, de um ministro só, careca, monocrático, tomou a decisão só. E não por toda a corte, todo o ST, né? E sobre eventual mandato para integrantes do Supremo, segundo ele, discutir esses temas do Parlamento, incluindo a limitação da competência do ST. É legítimo, menos mal. Vamos torcer para que ele, difícil, mas ele cumpra com isso. Olha, decisões de um só, sozinho tomar a decisão, é monocrática, não podemos aceitar aqui os senadores, etc, etc, etc. Vamos colocar uns freios nisso aí. Eu entendo isso aí, né? Entendi isso aí. Continua o Pacheco. Você discutir alcance de decisão monocrática de ministro do STF ou de qualquer ministro do Tribunal Superior é uma decisão honesta. O limite do prazo de vista em processos judiciais é uma discussão também honesta. A própria limitação da competência do STF é uma discussão muito palatável. Ele disse isso, conforme noticia a Folha, né? Então, ele acha que essas discussões são possíveis, né? Inclusive citou outros países, que isso é discutido em outros países, eu não sei qual país que ele se referiu, socialistas talvez não. E nós estamos numa iminência de um país se concretize, né? Porque socialista, a própria Constituição já o é. Ainda completa, nós podíamos fazer essas discussões no parlamento, ao invés de ficar aquela insanidade, de ficar atacando a figura, a pessoa do ministro, né? Como se isso fosse solucionar os problemas da relação institucional entre os poderes. Isso é um erro, um engano. Só que a gente sabe que ninguém ataca, as pessoas veem que a coisa está tão acumulada de desmandos, de atitudes arbitrárias, que as pessoas, para desabafar, xinga disso, xinga daquilo, não se pode nem considerar um xingamento, mas talvez um desabafo. Eu também sou da tese que não acho, é contraproducente você ficar xingando A ou B, disso dá resultado, não dá resultado. Porém, a pessoa não pode pegar cadeia porque chamou alguém disso ou daquilo e fulano manda para prisão. Fulano cobra uma multa. Fulano corta os canais de YouTube, por exemplo, que alimentam aquela criatura que estava fazendo os seus vídeos, né? E aí fica esquisito, né? Agora, você peitar, seja lá quem for, né? Como se fosse um leão na jaula, você empurra o braço para dentro da jaula do leão é esperar ser mordido, né? Então, quem está do outro lado, não sei se do mais fraco, porque povo não é mais fraco, mas junto, né? Sozinho talvez. Quem tem a caneta e o poder judiciário se mete a fazer lá, usar a lei a seu favor, né? Às vezes não muito agradável, digamos assim, para a sociedade, mas é a lei.
tresloucado, talvez. No Brasil, continua lá o Pacheco. No Brasil, os ministros do STF, assim como os magistrados dos outros tribunais, não têm mandato e podem permanecer no cargo por 75 anos. Você sabia disso? Não tem mandato, não tem voto. E eles ficam até 75 anos. Ninguém tira. O Senado poderia fazer isso. Mas, às vezes, muito compromissado, né? Existem processos no STF dos senadores. E os senadores ficam caladinhos para não os processos deles que estão lá no judiciário serem levados adiante. E aí fica tudo quieto. Isso mesmo acontece. Ninguém interfere em ninguém, pelo menos em alguns momentos do Poder Executivo, onde é a presidência, Poder Legislativo, que é o Senado, e Poder Judiciário. Os três combinam, ninguém ataca ninguém, ninguém interfere na vida de ninguém e corre tudo tranquilo. Mas quando há alguma coisa que, uma ideologia política que possa, que eles acham que vai atrapalhar o andamento dos trabalhos, ou etc., como estamos vendo atualmente, nos últimos 4 anos, o Judiciário interferiu muito. E o Senado interferiu muito no Executivo e no Legislativo, no seguinte sentido que o Senado ficou de pés e mãos amarrados, sem pedir impeachment, sem pedir explicações do Judiciário, ou seja, o STF, sobre decisões monocráticas, por exemplo. E agora ele está dizendo que é importante discutir isso, né? Mas na prática isso vai rolar? Esperamos que com a nova entrada de senadores deste ano, 2023, isso possa ocorrer. Esperamos. Então fica 75 anos, né? Os integrantes do Supremo, continua o Pacheco, os integrantes do Supremo são indicados pelo Presidente da República, sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado Federal. Sim, são sabatinados pelo Senado, antes de entrar. E aprovados pelo plenário da Casa, do Senado, viu? Os ministros ficam até os 75 anos, mas eles são sabatinados pelo próprio Senado. Certo? Então, é que a gente pense em tudo isso, principalmente em contagem pública de votos, para que a gente possa votar, escolher melhor, contar e ter certeza que quem está lá dentro são aqueles que escolhemos. Não um sujeito os sujeitos que ficam atrelados, amarrados, principalmente do judiciário, que tem processo em mãos, podem prender quem querem, podem soltar quem querem, e tudo fica numa boa, numa nice, como diz aí. Precisamos ver isso aí. Acho que o choro da Zambelli. E a sua queixa não vingou, porque é o Senado que toma essas providências. E não tomou.